Por outro lado, o bebê tem uma ação extremamente importante durante o seu nascimento. Ele não é passivo. Cada movimento de descida ao longo do canal de parto está sempre associado à ação dos músculos da pele da mãe, à mobilidade dos ossos da bacia da mãe, e estes permitem a rotação do bebê, a flexão ou a extensão da cabeça. Digamos que ele tem que passar por aquele túnel apertadinho que é o canal de parto, e se vocês visualizarem uma garrafa que tem uma rolha e que é nova, a rolha salta da garrafa, e se eu precisar de voltar a tapar aquela garrafa com a mesma rolha, eu tenho que fazer um processo de pequenas rotações para um lado e para o outro para tentar que a rolha volte a entrar no gargalo da garrafa. Outro exemplo muito semelhante àquilo que acontece na descida do bebê é quando nós temos um vestido muito apertado, vestimos o vestido e até conseguimos entrar dentro do vestido e depois, para o tirar, vemos ali um bocadinho aflitas, tentar fazer ginástica para tentar que ele saia direitinho. É mais ou menos isto que acontece dentro do bebê. Daí é importante que nós conheçamos as estruturas por onde o bebê tem que passar, de forma a que nos comportemos da melhor maneira para facilitar a entrada da rolha na garrafa ou então vestir um vestido muito apertado. Durante o trabalho de parto, vocês devem tentar expressar de forma natural as sensações e as emoções que sentem. O parto é um momento íntimo e muitas vezes os sons que nós fazemos no parto são sons muito semelhantes àqueles que fazemos na nossa intimidade. Por isso, torna-se importante falar um bocado sobre isso. É importante retirar o preconceito de que não se pode fazer barulho durante o trabalho de parto. A respiração de relaxamento, como sons, tipo suspiro, durante a contração, vai ajudar à vibração de todo o tórax e contribui para um maior relaxamento e mais eficácia na técnica. E se nós agora fizéssemos uma experiência, gritar quando contraímos o abdômen, vocês vão notar que faz diferença nas estruturas que nós temos que deixar livres quando estamos em trabalho de parto. Por exemplo, quando nós tossimos, quando nós espirramos, todas essas técnicas, quando nós vomitamos, todas essas técnicas são utilizadas para tocar ou intervir em determinadas estruturas anatómicas do nosso corpo. Outra maneira de controlar também a dor durante o trabalho de parto tem a ver com métodos não farmacológicos, ok? São métodos que não recorrem à medicação. Por exemplo, fazer uma massagem nas costas, tipo espiga, fazer uma massagem com uma bola de ténis ou uma bola fofa, realizar suspensões que podem ser feitas no marido, como se a gente se pendurasse no pescoço do marido e dobrasse os joelhos, ficasse assim pendurado, ou então no rebozo, utilizar um movimento de vibração com o rebozo quando nós estamos de quatro apoios, a utilização da bola de pilates para trás e que favorece o alongamento, e na cama, por exemplo, deixar a perna estendida vai mexer na estrutura da bacia de uma maneira que pode ajudar a progressão do bebê. Assoalho pélvico. Então, o que é que eu queria que vocês tentassem fazer para perceberem o que é o assoalho pélvico? E eu queria que vocês tentassem apertar o ânus como se estivessem a impedir que saísse um gasto. Agora, aperte mais, sinta todos os músculos daquela estrutura a contraírem. Agora relaxa. Vamos repetir novamente. Começamos a apertar o ânus lentamente e a aumentar a pressão e a sentir os músculos do períneo todos a contraírem. E agora relaxamos, repetimos, relaxamos. Agora vamos tentar concentrar o movimento apenas na vagina. E fazer como se estivéssemos a tentar dar um beijo com a vagina. Como se estivéssemos só a mexer aquela estrutura da frente.
como se estivéssemos estão a ver assim, tipo com as mãos, como se estivéssemos com as mãos, com os dedos, a ponta dos dedos encostados no polegar, e abre, fecha e abre. Este movimento, tentem fazer isso com o músculo da vagina. É normal que quando vocês começarem a fazer isto, vocês recorram a todas as estruturas. O ânus é uma estrutura que nós utilizamos muitas vezes quando vamos evacuar, temos uma maior consciência dele, e à medida que nós vamos tentando treinar só com a parte vaginal, nós vamos ter a noção e a consciência de que são órgãos separados ou sistemas separados. Acreditem que é possível fazer só com a vagina estes movimentos, e numa fase inicial, se vocês tiverem que repetir, apertando o ânus primeiro e fazendo força, mantendo, subindo, como se estivéssemos a puxar, vocês vão perceber que os outros músculos vão também contrair. O trabalho de parto vai utilizar toda aquela musculatura do períneo. Daí que é importante que nós preparemos as estruturas para a passagem de um bebê. É importante conhecerem o vosso corpo para terem consciência das diferentes estruturas. E a gravidez, mais uma vez, é um momento fantástico, pois dá-nos a oportunidade de nos conhecermos, de experimentarmos sensações novas e aprender a escutar o corpo. Se para vocês for o primeiro contacto com a vossa vagina, comecem só por observá-la como um espelho no bidé. Reparem nos pequenos lábios, reparem em todo o períneo, façam uma contração idêntica à que estávamos a fazer há pouquinho, como se estivéssemos a apertar o ânus e a musculatura, para perceberem o que é que acontece visualmente no espelho. E à medida que se forem sentindo à vontade, podemos começar a fazer a massagem perineal. A massagem consiste em introduzirem o polegar e pressionarem o períneo de modo a que sintam que ele estira. Normalmente até parece que fica mais quente. É semelhante a um alongamento que fazemos quando fazemos exercícios, quando nós alongamos, fica com aquela tensão no músculo, e à medida que vocês vão fazendo a introdução do polegar e vão fazendo movimentos de meio círculo, ou seja, só na parte de baixo do relógio, como se fôssemos só das 9 às 3 e das 3 às 9, das 9 às 3 e das 3 às 9, um círculo, meio círculo na parte inferior, e repitam várias vezes. À medida que o tempo, à medida que vocês vão praticando com o tempo, vocês vão reparar que estes meios círculos são cada vez maiores. A massagem deve ser feita diária, pode ser feita sentada no bidé, pode ser feita em pé ou com uma perna mais elevada. Vocês podem usar alguns óleos, por exemplo, para fazerem a massagem. Os óleos naturais são o rosa mosqueta, porque tem um efeito elasticizante, ajuda a que os tecidos ganhem mais elasticidade, que é o que nós precisamos quando o bebê se projetar. É cicatrizante e tem um efeito colagênio. Óleo de coco também pode ser utilizado, porque tem uma propriedade antifúngica, e na ausência destes óleos que são comprados, podem utilizar o azeite, que normalmente temos sempre em casa. De farmácia, nós podemos usar estruturas. Houve uma altura em que até tínhamos várias amostras de Elastolab. A Beleza também tem um creme de massagem perineal, e podem adicionar umas gotas de um óleo essencial para ter algum aroma, mas os óleos essenciais normalmente são caros, mas podem encontrá-los online se pesquisarem. Agora vem a pessoa significativa na gravidez. Quando nós estamos grávidas, esta viagem é uma viagem a 2. Será a 3, mas no início é uma viagem a 2. E daí que a pessoa que vai ser, que nos vai acompanhar nessa viagem, tem que ser informada, ou deve. Então, na pessoa significativa também passa por algumas etapas.
A primeira é a fase do anúncio. Engloba a notícia, a maneira como vocês dão a notícia, e agora até nas redes sociais há formas muito engraçadas de dar as notícias, fazem autênticos filmes cinematográficos para dizer que alguém está grávido, dos VIPs, e depois ele vai ter que aceitar, a pessoa significativa vai ter que aceitar a gravidez, bem como a aceitação do feto como filho. Depois tem a fase moratória. É quando a gravidez se encontra num nível inconsciente, por volta das 25 semanas de gestação, quando o abdômen já está grande, já se nota o bebê, a barriga já aparece, o pai tende a construir uma imagem da criança que existe dentro da mãe. E nós chamamos isto de bebê imaginário. Nós também fazemos isto. Na fase da focalização, inicia-se normalmente no terceiro trimestre e caracteriza-se por um envolvimento ativo, tanto na gravidez como com o filho que vai nascer. No fundo, é uma necessidade de se preparar para a hora H. O pai da criança tem um papel extremamente importante. E nós vamos sentindo o bebê ao longo daqueles 9 meses. Nós estamos em contacto com o nosso bebê durante 9 meses. Somos privilegiadas. Ou seja, às vezes poderemos esquecer-nos, mas esquecemos sempre muito menos do que o pai, que não está connosco 24 horas sobre 24 horas. Daí que nós, e a natureza está muito bem feita, vamos nos preparando lentamente. O pai necessita de ter este tempo mais dedicado. Normalmente, neste terceiro trimestre, é quando ele já consegue perceber, através do toque, os movimentos do bebê, já mete a mão na barriga e sente o pezinho ou a mão ao movimento, e é uma forma de ele saber que é real, que está ali. É uma forma dele se preparar. E no momento do parto, se há uns anos atrás o pai da criança era um pouco excluído, este papel tem vindo a sofrer alterações ao longo dos anos. E de uma figura mais ausente passa a ser um interveniente ativo em todo o processo. É importante que ele se envolva, é importante que eles tenha conhecimentos para vos ajudar, e muitas das vezes, quando eu faço esta sessão presencial, e teremos a oportunidade de fazê-la presencial na última sessão, para que vocês treinem tudo isto, e se puderem vir com os maridos, ótimos, ou com as pessoas significativas, ou seja, as pessoas que vocês pensam que estarão com vocês no trabalho de parto, para que eles possam fazer com vocês e fazerem eles alguns exercícios que são importantes no trabalho de parto. Então, a pessoa significativa é como se fosse uma ponte entre a mãe, e lembrem-se da primeira parte que nós falamos, em que a mãe entra num mundo só seu. Lembra-se daquela imagem da mulher que fala e depois começa a gatinhar, começa a ajoelhar, depois começa a ficar dentro daquela bolinha no seu mundo. No fundo, ela fica retida a viver o momento, e o pai é o elo de ligação entre ela e o mundo. Daí que deve garantir um meio ambiente seguro e calmo, e deve estabelecer, sabendo o que está a acontecer também com ela, estabelecer uma ponte entre a mãe e os profissionais de saúde. E então, como é que ele poderá fazer isso? Por exemplo, dar apoio, dar segurança, deitar-se por trás, como está na imagem, fazer as massagens que nós falamos, praticar, estar com ela, às vezes dar mensagens positivas. Achei muito engraçado o pai ter aquela imagem na testa. Acho que é engraçado que é uma forma que pode funcionar para muitas de vocês. Tu consegues, anda, eu estou aqui, vamos lá. Tudo isto é importante. E depois
o apoio, o facto de, vejam naquela imagem do canto inferior direito, a grávida apoiada no marido e meia inclinada, verticalizada. Agora falando um pouco sobre os sinais de verdadeiro e falso início de trabalho de parto. Os dois sinais de verdadeiro sinal de trabalho de parto são as contrações uterinas regulares e perda de água pela vagina, ou seja, perda de líquido amniótico pela vagina. Estas são os dois sinais de verdadeiro trabalho de parto, início de trabalho de parto. Pelo que, nestas situações, devem recorrer. Não é urgente, não é acontece e vou já, é saberem que estão em trabalho de parto e que devem dirigir-se ao hospital ou à instituição onde vocês decidiram ter o vosso bebê. Contrações uterinas regulares. Muitas de vocês perguntam-se: será que eu vou identificar uma contração? O que é uma contração? Como é que eu percepciono? Então, muitas vezes vocês dizem que uma contração é como se ficassem com a barriga dura. Pode ser, também acontece. Por exemplo, no meu trabalho de parto do segundo filho, eu tive contrações uterinas logo regulares, com 10 minutos de intervalo. E a sensação que eu tinha da contração era como se fosse uma faísca, sempre no sentido vertical, de cima para baixo, e era assim, depois, passado 10 minutos, outro, passado 10 minutos, outro, e assim sucessivamente. Elas acontecem porque o útero contrai-se e depois relaxa para ajudar a empurrar o bebê para baixo, através do canal de parto, ajudando a abrir o colo do útero. Às vezes, há mulheres que falam que as contrações são percebidas por elas como cólicas menstruais. Mulheres que têm dores de dismenorreia, ou seja, dores quando têm a menstruação, associam que a dor é semelhante. As contrações em termos de tempo podem durar por volta de 45 segundos ou um pouco mais, até 1 minuto. Quando vocês têm contrações e se tiverem dúvidas se é ou não, o que é que devem fazer? Perceber se a contração desaparece se eu mudar de posição, se eu comer alguma coisa ou se mantém igual, porque as contrações de verdadeiro trabalho de parto acontecem independentemente da gente comer ou mudar de uma determinada posição. Nós podemos ter uma dor que pensamos ter, que seja uma contração e ser apenas um movimento do bebê. Contrações uterinas não regulares são contrações que nós chamamos de falso trabalho de parto. Se nós mudarmos de posição, elas desaparecem ou diminuem. Não causam efeito no colo, ou seja, não há extinção e dilatação do colo. E muitas vezes ao longo da gravidez vocês podem percepcionar ou perceber, principalmente quem é a primeira vez, que acham que é contração e não é, é um falso trabalho de parto. Perda de água pela vagina ou de líquido amniótico. Isto acontece quando há ruptura das membranas ou da bolsa de águas. O líquido amniótico que se mantém na barriga para proteger também o nosso bebê começa a sair. Normalmente não dói. Temos apenas uma sensação de que estamos molhadas. Quando nós suspeitamos que podemos ter uma ruptura, e a ruptura pode ser alta, se acontece na parte superior do útero, ou uma ruptura baixa, que acontece mais perto do orifício de saída da vagina.
Pode ser uma ruptura ligeira ou pode ser uma ruptura franca. Quando é uma ruptura franca, vocês não têm dúvidas, porque ficam todas molhadas e não fizeram xixi. Portanto, é uma ruptura. E estão grávidas também. Portanto, é uma ruptura. Quando vocês estão meias úmidas, e é normal que ao longo da gravidez, como vimos na sessão anterior, que ao longo da gravidez o corrimento vaginal também se altere, se torne mais líquido, mais fluido, vocês tenham dúvidas. Então, neste caso, vocês devem colocar um penso higiênico diário, devem controlar a hora que colocaram, passado um tempo vão ver o penso higiênico e percebem que o penso está pesado, ou seja, tem líquido, e olhando para as características, o penso que é branco, mantém-se branco. Se isso acontecer, muito provavelmente é líquido amniótico e devem ir à urgência, porque precisarão de fazer antibiótico. Se no penso higiênico, que é branco, estiver amarelo e cheirar a urina, provavelmente é uma incontinência de esforço, que também falamos na sessão da adaptação à gravidez, que é muito característico do final da gravidez haver perdas de urina pela pressão ao nível da bexiga. O rolhão mucoso é outro conceito que muitas vezes vos assusta. Numa mulher que está grávida pela primeira vez, normalmente o rolhão mucoso cai muito perto do fim da gravidez. Numa mulher em que já teve um filho via vaginal, o rolhão mucoso pode cair alguns dias antes do início verdadeiro do trabalho de parto. Porque a saída do rolhão mucoso não é um sinal de trabalho de parto, é apenas uma indicação de que esse momento está a aproximar e que já há dilatação. Rolhão mucoso significa rolhão de rolha e mucoso de muco, porque é constituído por substâncias mucosas que lhe dão um efeito de rolha, ou seja, ficam a tapar aquele orifício do colo do útero, que é aquele orifício que está aí nesse desenhozinho, e que protege o nosso bebê, que está acima desse buraquinho, de contaminação externa da urina, das relações, do que for, protegido. Logo, quando há dilatação, ou seja, quando aquele orifício começa a abrir, e vejam do lado direito dessa imagem, a rolha deixa de ter capacidade de estar aderente às paredes do útero, do colo do útero. Logo, a rolha vai cair. E então, esse fenómeno chama-se eliminação do rolhão mucoso. Tipos de parto. Existe o parto espontâneo e o parto induzido. Existe o parto natural e o parto intervencionado. E existe a cesariana. O parto espontâneo ocorre quando nós entramos em trabalho de parto sem o recurso a nenhuma medicação. Normalmente acontece quando o cérebro do nosso bebê produz o cortisol fetal e diz-nos: estou madurinho para nascer. Num parto que é induzido, acontece porque as hormonas que são necessárias para iniciar o trabalho de parto, a ocitocina, é administrada através de um medicamento externo e o aumento dos níveis de ocitocina vão fazer com que o nosso corpo pense que é o bebê e entramos em trabalho de parto. O parto natural e o parto intervencionado. No parto natural acontece quando o nascimento se dá em que não houve intervenção de profissionais, ou seja, o parto acontece de forma espontânea, os profissionais acompanham e estão para vigiar, mas no fundo, tanto a mãe como o bebê acabam por ser os protagonistas do nascimento. No caso de ser um parto intervencionado, que são as famosas ventosas e os fórceps, atualmente um bocado em desuso, já não se ouve falar há muito tempo, mas a ventosa é muito utilizada, principalmente quando o bebê não faz a extensão ou não se posiciona corretamente no canal de parto e tem a cabeça rodada ou rodada de forma menos boa e acaba por não conseguir progredir. E então, às vezes, coloca-se a ventosa para ajudar
o bebê a posicionar a cabeça de forma correta. E a cesariana é outra forma de nascimento. Existem algumas razões clínicas que implicam a realização de cesarianas. Por exemplo, quando o bebê está transverso, que é aquela primeira imagem, na imagem de cima, quando existe prolapso do cordão, ou seja, quando há uma ruptura da bolsa que vos falei, uma ruptura franca, o cordão, o bebê está alto, por exemplo, pode estar alto, o cordão, quando há, vocês, por exemplo, numa banheira cheia de água, se tirarem a rolha da banheira para fazer escoar a água, se houver cabelos na água, os cabelos são a primeira coisa a ir para a água. Se vocês tiverem curiosidade, façam a experiência. É a mesma coisa que acontece dentro do nosso líquido amniótico. A primeira coisa que desce por gravidade e pela corrente do líquido amniótico que está a sair é o nosso cordão. É o cordão umbilical. Logo, quando isso acontece, o cordão vem primeiro que a cabeça do bebê. Chama-se prolapso do cordão. E quando esse fenómeno acontece, tem que ser cesariana, porque o cordão nunca pode nascer antes do bebê. Outra situação é a placenta prévia, ou seja, que é quando a placenta está antes do bebê. Quando vocês fazem as ecografias, nos relatórios diz se a placenta é anterior, é posterior, é lateralizada, dá-vos a localização, porque em qualquer parte do útero a placenta se pode agarrar, aderir. Logo, se a placenta se aderir muito perto do colo do útero, ou seja, da porta de saída, mais uma vez, não pode sair a placenta primeiro antes que o bebê. Logo, chama-se placenta prévia e é uma indicação clínica para cesariana e que já está sinalizada nas ecografias que vocês fazem. Outra situação em que pode ir para cesariana é o descolamento da placenta, que é quando a placenta deixa de estar agarrada às paredes do útero e deixa de ter a função e de exercer a função para a qual ela está lá, que é oxigenar o nosso bebê. Logo, se isso acontecer, o bebê não pode ficar tantos minutos sem ter a oxigenação. Logo, se a placenta descolar, é uma situação de cesariana emergente. Sinais de alarme. Motivos que vos fazem ir à urgência. Se tiverem sangue, sangramento, se tiverem ruptura de líquido amniótico, falamos há pouco a questão de terem que fazer antibiótico se confirmar a ruptura, e nestes casos, da mesma maneira quando vocês fazem o combur, que é uma tirinha que se coloca na urina, há um testezinho idêntico para identificar e que vai reagir ao líquido amniótico. Se vocês tiverem dores de cabeça intensas e contínuas, falamos na sessão da adaptação à questão da hipertensão e da pré-eclâmpsia, alterações da visão e vômitos persistentes, falamos até da hiperemese gravídica nesta situação, também devem ir na urgência. A partir das 35 semanas, vocês no livrinho de grávida vão começar a registar os movimentos fetais. Se vocês forem ao vosso livrinho, está nas páginas para o fim, e é uma página que até é desdobrável, ou seja, que vocês abrem 2 vezes. E então, nessa página, vocês vão registar a hora a que vocês sentiram o bebê mexer pela 10ª vez. Ou seja, vou estar atento, acordei hoje às 9 horas, como é habitual, e vou contar as vezes que o meu bebê mexeu. Mexeu uma, mexeu duas, por aí adiante, mexeu 10. É a 10ª vez que eu percebo. Então, nesses casos, vocês vão lá, olham para o relógio, são 2 da tarde, então, das 9 às 2, ele mexeu 10 vezes. No dia a seguir, vão voltar a repetir. Normalmente, o registro é semanal. Vocês vão registar novamente e vocês vão perceber que ao longo das 35 semanas em diante, pode haver um aumento deste tempo, ou seja, o bebê começa a estabelecer padrões de sono também e acaba por se mexer menos vezes, porque está a dormir. E então, vocês no dia a seguir, às 11, já sentiram o 10º, vão lá e clicam no 11. Se for às 5 da tarde, é às 5 da tarde, e assim sucessivamente. Isto dá-nos uma indicação para que vocês percebam se têm ou não diminuição ou ausência dos movimentos fetais.
Calafrios ou febre superior a 38 graus, que não baixa com o Benuron, também vos deve fazer ir à urgência. E aí dores abdominais intensas e regulares, e aqui estamos a falar das nossas contrações uterinas regulares, que são um verdadeiro sinal de trabalho de parto. Quando estes sinais acontecem antes das 36 semanas, nós falamos em ameaça de parto pré-termo, APPT. Quando isto acontece, e devido à prematuridade do bebê, é importante que sejam feitas um conjunto de intervenções adequadas à situação específica do que está a acontecer. Por isso, devem ir imediatamente para o hospital e levem sempre o boletim de grávida, as ecografias e as análises. Agora vamos fazer um bocadinho de exercícios de consciencialização corporal.